Eu já perdi as contas de quantas vezes me perguntaram: e aí, como que é a vida nos Estados Unidos? Você já sofreu algum preconceito? É isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Eu arrisco a dizer que essa é uma das perguntas que mais fazem quando o assunto é morar nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo. Afinal de contas, a gente que mora aqui, será que a gente sofre algum preconceito? Nesse vídeo eu quero falar para você qual que é a minha experiência. Eu não sei se você já me acompanha aqui no canal, se você não acompanha, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, te agradeço muito por estar aqui mais uma vez. Aqui no meu canal eu trago algumas informações sobre Estados Unidos, a maioria delas é mais relacionada à área de personal trainer, mas eu tenho um ou outro vídeo aleatório falando sobre casa, sobre alguns lugares aqui nos Estados Unidos, mas eu nunca parei para, de fato, contar a minha experiência de como tem sido a minha vida aqui nos Estados Unidos. E, cara, eu recebi tantas vezes a pergunta relacionada: tem ou não tem preconceito com imigrante aí nos Estados Unidos? Que eu resolvi gravar esse vídeo para você. Então eu quero falar para você qual que é a minha experiência. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na região de Orlando, há 5 anos, e eu vou passar para você uma visão geral do que tem sido esses 5 anos. Antigamente já se tinha na cabeça que essa mudança de país era meio que um tabu. Ainda é um pouquinho. Só que, gente, toda vez que alguém vem me perguntar sobre a minha experiência de morar aqui nos Estados Unidos, eu percebo que é como se tivesse um medo por trás dessa pergunta. Porque as pessoas, elas perguntam no sentido de: você é aceita? Você já sofreu algum preconceito? Você já teve algum problema? Isso que eu vou falar para você agora, talvez é uma coisa que você nunca tenha ouvido. Ou tenha ouvido, mas não da forma como eu quero te falar. Nesse canal eu falo das coisas que elas são verdadeiras. Se você realmente pensa em imigrar, saiba que imigração ele não é um caminho fácil, ele é um caminho possível, mas ele não é um caminho fácil. Sempre que você for pensar, não só em imigrar, pessoal, qualquer coisa na sua vida, você precisa encontrar uma fonte de informação que seja confiável e seguir esse aconselhamento. Por quê? Se você hoje entra aqui no meu canal e vê o que eu vou te falar, aí daqui a pouco você vai para um outro canal. Cara, se você for procurar informação sobre imigração aqui no canal do YouTube, você vai enlouquecer. E você vai ver milhares de informações e eu posso te dizer, apenas 1% dessas informações vai te levar para o caminho que você quer, que é vir morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, filtra bem as informações que você está vendo aqui na internet. Por que eu estou te falando isso? São muitas informações e quando eu estava no Brasil eu passei por isso. Eu assistia muito vídeo. Eu passei com meu marido 2 anos e meio me programando para vir para os Estados Unidos e durante 2 anos e meio a gente assistiu tudo quanto é vídeo que você possa imaginar. E eu vou te falar um detalhe. Eu conversei com pessoas quando eu estava lá no Brasil, foi bem no começo, assim, sabe? Eu quase não tinha esperança de vir para os Estados Unidos, porque eu e meu marido, a gente não tinha um gato para puxar pro rabo, a gente não é filho de milionário, então a gente teve que construir o barato para poder chegar aqui. Eu não vou citar nomes porque eu não quero expor ninguém, mas eu conversei com pessoas que são pessoas assim como eu estou aqui hoje, que queriam vender assessoria um preço absurdo. Conheci pessoas que falaram informações que, cara, para ser bem sincero, assim, a gente tinha que estar aqui. Porque a gente escutou tantas informações, mas a gente escutou tanta coisa. E esse medo que você talvez esteja sentindo de, poxa, será que o americano ele vai me aceitar? Será que o americano vai olhar na minha cara? Poxa, será que eu vou conseguir um dia ter um amigo americano? A gente passou por tudo isso. Um dos maiores medos que a gente tinha, que foi o que fez com que a gente viesse para uma comunidade brasileira que é Metro-Oeste,
é essa questão de aceitação. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha medo de passar do lado de um americano. Olha que absurdo, cara. Como que você quer vir para os Estados Unidos? Tá entendendo? Assim, tem coisa que não faz sentido, mas a gente estava tão apavorado de tanta informação que a gente escutou, mas a gente só foi descobrir que foram informações falsas depois que a gente chegou aqui, depois que a gente estava tipo 1 ano aqui. Por isso que eu resolvi fazer esse canal, porque por mais que uma coisa ela seja uma verdade doída, é melhor que essa verdade seja falada. Porque se você fica pregando fake news aqui na internet, mano, tem gente que consegue dormir em paz com isso. Eu não sou essa pessoa. Eu tenho amigos aqui que perderam uma baita de uma oportunidade de ter um green card, conseguir um baita de um trabalho porque acreditou em picareta, porque acreditou em fake news, porque acreditou em gente que estava passando informação errada. Essa é uma experiência que a gente passou aqui, até um dia eu quero fazer um vídeo com meu marido, que ele vai trazer para vocês o ponto de vista também. Esse vídeo aqui é de uma verdade, assim, que eu nunca falei para vocês. E agora, pessoal, eu quero falar, assim, de coração para você que tá aí se programando. Poxa, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, nossa, eu tava com medo e eu já tava desistindo, mas aí eu encontrei seu canal. E aí, esse foi um gatilho. Eu falei, meu, eu preciso falar sobre isso lá no YouTube. O que eu quero... Essa é a minha visão. E eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para a pessoa. O mundo, ele vai entregar para você o que você entrega para o mundo. Por isso que é muito importante o seu plantio. Não só aqui nos Estados Unidos, qualquer lugar que você esteja. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você espera, você vai receber. Por isso que é importante, pessoal, essa questão do medo. É óbvio que planejamento, estudo de inglês, tudo, várias coisas que eu já falei no meu canal aqui, são importantes? São. Mas se você está decidindo vir para os Estados Unidos, você tem que vir com seu coração em paz. Porque eu sou muito grata pela comunidade brasileira, porque foram eles que me deram o primeiro emprego, as primeiras informações. Então você vai precisar da comunidade brasileira aqui. Mas isso não significa que você vai fechar seu coração para a comunidade americana. Aí normalmente as pessoas me perguntam, você já sofreu algum preconceito? Gente, eu posso falar para vocês de coração aberto. Ó, olhando para você, eu posso falar de coração aberto. Nunca. Então, eu vim com o meu coração aberto para escutar, para aprender. Se você chega aqui bloqueado, não vai funcionar. E não tem sentido você vir para os Estados Unidos e não querer ter contato com o americano. Meio que você sair na chuva e não querer se molhar. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma experiência que, graças a Deus, eu tive. Eu oro e eu agradeço a Deus todo santo dia pela vida que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Quando eu falo para você que eu agradeço pela vida que a gente tem aqui nos Estados Unidos, pessoal, é no sentido de eu nunca tive um americano que me maltratou, eu nunca tive um americano que fechou a porta na minha cara, eu nunca tive um americano que foi sem educação, eu nunca tive um americano que me destratou. Então, se você me perguntar, Jéssica, você já sofreu algum preconceito? Não, eu não sofri preconceito. Quando eu comecei a trabalhar numa academia americana, o meu inglês ele era bem mais ou menos assim, sabe? Eu conseguia jogar algumas palavras, mas eu não tinha fluência, tinha muita coisa que eu não sabia. E aí eu precisava, às vezes, dar aula para 20, 30 pessoas. E, cara, uma coisa que eu vejo aqui, que eles têm muito, é a questão do mastermind, sabe? Eles têm aquela união. Então, quando eu precisava, eles têm a união e eles têm o respeito. Olha isso. Eles têm muito respeito. Eu nunca tive uma experiência ruim. Talvez alguém esteja aqui assistindo o meu vídeo e já teve uma experiência ruim, mas não é o meu caso. Por isso que eu falo para você, esteja com o seu coração aberto, você vai receber aquilo que você está esperando. Então, se você, por exemplo, quer ir num mercado, você sabe que vai ter americano lá, você já chega lá ranzinza com a cara fechada, não, é muito difícil dar certo. Se você quer mudar mesmo a sua vida, sabe? Abre seu coração.
Abre o seu coração e entenda que toda situação que você passar vai ser situação de aprendizado. Eu lembro a primeira vez, quando eu fui fazer entrevista numa academia, tinha uma americana que ela se chama Amara, eu tenho vídeos com ela aqui no YouTube, eu tenho vídeos com ela no meu Instagram, e eu tava super tensa. Vocês não têm noção. Era a primeira aula que eu ia dar. Apesar de ter personal brasileiro, eu tava muito tensa. Ela olhou pra mim, ela viu que eu tava tensa, que eu tava tremendo, né? Eu fui escrever o treino na lousa, minha letra saiu toda tremida. Ela olhou pra mim, ela falou assim, viu, não se preocupe, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Sabe, com um baita de um sorrisão. Aquilo me tranquilizou de uma forma. E a Mara, hoje, ela é uma das melhores pessoas, uma das melhores amizades que eu tenho aqui nos Estados Unidos. É literalmente uma pessoa que eu posso contar, já precisei contar, e foi uma pessoa que me estendeu a mão. E aí, voltando, né, na parte de quando eu precisei dar aula, a primeira aula oficial mesmo que eu precisei dar, que eu já era contratada da academia, era uma aula à noite, cara, no horário de pico, 6 horas da tarde. Era uma aula no estilo funcional, falar bem a verdade para você, eu quase não sabia o nome dos aparelhos, dos exercícios, porque é tudo diferente do Brasil. Esse dia tinham 12 pessoas na aula, eu tava super tensa. E aí eu explicando, literalmente tropeçando para falar, sabe? Não teve um que abriu a boca para me interromper até eu terminar de explicar. Todos eles escutaram eu explicar até o fim. Nunca, gente, nunca, em nenhuma aula minha, eu já tive aula com 32 alunos, mesmo que eu não soubesse explicar, nunca nenhum deles tirou sarro de mim enquanto eu estava tentando explicar. Nunca nenhum deles me interrompeu na frente de outras pessoas. O que acontecia é, às vezes, assim, quando a gente vai dar aula em academia, a gente vai pelo barulho da música, né? Então, essa batida aqui tá boa. Então, vou deixar, né? E aí as músicas eram em inglês. No começo eu não entendia a música em inglês, mas nem a pau. E aí, às vezes, eu via um lá no canto, sabe? Fazendo, tipo, troca, troca. Aí uma das primeiras coisas que eu aprendi na academia foi bad words, né? Palavrão. E aí eles bad words, bad words. E aí eu sabia que era para eu trocar música, eu ia lá e trocava. Mas nunca nenhum deles deu chilique na minha aula. Se tinha alguma coisa que precisava ser corrigido, eles esperavam todo mundo sair da sala, me chamava no cantinho, falava, olha, Jéssica, é assim que você fala, e aí assim eu fui aprendendo. Esse ano, assim, sabe, que eu trabalhei na Anytime, eu tenho alguns vídeos aqui, cara, foi um dos anos, assim, que mais abençoados que eu tive aqui nos Estados Unidos, sabe, porque eu conheci muita gente, eu acredito que 90% dos meus clientes eram americanos e, cara, eu aprendi tanto, e todo santo dia, quando eu ia dar aula, eles faziam questão de mostrar o apreço que eles tinham pelo trabalho que eu estava fazendo. Às vezes eu até falava para eles, poxa, meu inglês ainda está em processo, e eles, não, you are good, you are good, you are doing good. Então, eles sempre me incentivavam, sabe? Não, você está indo muito bem, consigo entender perfeitamente. E se eu falava alguma coisa errada, às vezes eu trocava a palavra, mesmo assim, sabe, eles nunca interrompiam, porque eles, ela deve estar querendo falar isso. Então, se era uma coisa que era para me ajudar, depois no final da aula eles vinham falar, dar esse toque, assim, sabe? Nossa, a gente teve tanta coisa que eu aprendi em banco. Quando eu ia em banco, eu nunca fui destratada em banco aqui. Nunca. O gerente, as pessoas que trabalham no banco, elas vão te receber na porta do banco. Mercado, quando você entrar na fila do mercado, as pessoas elas já vêm sorrindo para você. Eu acredito que não é todo lugar assim, mas foi como eu te falei. Abre o seu coração e antes de você esperar que alguém sorria para você, seja o primeiro a sorrir, sabe? Isso é uma coisa que eu não nasci assim. Eu tive uma fase assim que eu era terrível. Eu era ranzinza, sabe? Eu era venha a mim o teu reino. E aí eu aprendi que não é assim que as coisas funcionam. Se eu quisesse conquistar as coisas na minha vida, eu ia ter que
primeiro ser interessante, sabe? Eu ia ter que primeiro servir para que depois eu fosse ser servida. E eu posso falar para você, a sensação de você poder servir, de você poder mostrar para a pessoa que você pode ajudar, essa é uma das melhores sensações que tem. Para mim, é o que me dá preenchimento. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no YouTube, é uma das coisas que me fazem mais gostar de trabalhar como personal, de trabalhar como coach de nutrição, sabe? Às vezes que eu precisei trabalhar na obra, que eu precisei trabalhar com faxina, era uma das coisas que mais me davam preenchimento, porque quando você serve, você tem o sentimento de útil, e aí você sabe que o universo, Deus, você sabe que a vida, ela vai te trazer de volta. Talvez você esteja aí com medo, sabe, apreensivo, poxa, será que eu vou sofrer algum preconceito? Não, se você tiver com o seu coração aberto, da forma como eu falei para você, você não vai sofrer preconceito aqui. Muito pelo contrário, vai ter muito americano que vai te estender a mão. E aí já aconteceu de eu ter que trabalhar com meu marido algumas vezes pintando casa. Isso é uma das coisas que eu quero trazer aqui pro YouTube. Qualquer dia eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, falando sobre a limpeza também. Porque foi uma... Eu posso dizer, cara, é assim, talvez a sua opinião seja diferente da minha, aí tá tudo bem, você tem o direito de ter a sua opinião, tem o direito de ter a minha, mas essa coisa de trabalhar em obra, trabalhar em faxina, muito pelo contrário, o pessoal fica aí falando que é subemprego. Não, meu, não é subemprego, sabe? Põe na sua cabeça que tudo que você passa na sua vida é um aprendizado. O que você vai tirar daquilo? O que você pode fazer com aquela informação? Eu mesmo, quando eu precisei trabalhar na faxina, eu pude entender como que é a vida emocional de um americano. Cara, isso me abriu a visão para outras coisas que eu não prestava atenção. Então, hoje, quando eu dou aula para o meu aluno, eu quero que o meu aluno ele se sinta amado. Porque eu convivi com o americano, eu sei como realmente é meio que solitária a vida, porque a vida deles, porque é diferente, eles não são como o brasileiro que tem, sabe, aquela coisa de vem aqui, já vou te abraçar. Não, é diferente. Eles têm um estilo de vida diferente. E por que eu tô falando isso? Eu e meu marido, tudo que a gente aprendeu aqui nos Estados Unidos, a gente fez com amor mesmo as coisas, sabe? E já aconteceu vezes de, no meio do dia, a família de americanos, poxa, chamar a gente no meio do dia para almoçar com eles na mesa. Então, assim, eu toda suja de tinta, meu marido todo sujo de tinta, e aí eles chamarem a gente, porque eles pedem muito fast food aqui, né? E aí chegar aquele monte de comida e eles pedirem pra gente parar o trabalho e sentar na mesa com eles para almoçar. E não foi só uma vez. Teve dias que a gente foi em churrasco americano, que é churrasco de hambúrguer. Então, cara, tiveram assim muitas vezes, sabe? Muitas vezes de a gente estar no mercado e encontrar um cliente e ele tratar a gente como amigo. Então, abre seu coração, sabe? Eu sei que tem pessoas aí no Brasil que tem um potencial gigantesco, assim, sabe? Cara, não tem outra coisa que eu posso falar para você. É um potencial gigantesco de ser feliz aqui. Eu acredito que a pessoa, ela é feliz em qualquer lugar, sabe? E cada um tem direito de escolher aonde é que quer ser feliz. Eu quis vir ser feliz aqui nos Estados Unidos, mas eu conheço gente que veio querer ser feliz aqui, não gostou e voltou a ser feliz no Brasil e tá tudo bem. Mas o que eu quero trazer para você tira esse medo do coração, sabe? Eu não conheço os Estados Unidos inteiro. Um dia, se Deus quiser, eu vou conhecer, porque eu tenho um objetivo de viajar o mundo todo, para conhecer culturas, mas o que me despertou isso foi entender que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, para que as coisas acontecessem da forma como eu queria, tudo primeiro dependia de um passo que eu tinha que dar. E esse passo era o meu coração aberto. E aí isso despertou em mim a vontade de querer conhecer outras culturas. Que, cara, eu fui tão abençoada e continuo sendo com a minha família que hoje a gente tem amigos americanos, a gente vive num bairro americano.
eu tenho clientes americanos, sabe? Toda essa jornada, ela não teria sido a mesma coisa se eu não tivesse tido o apoio deles aqui. Porque é diferente, pessoal. Você vai ser muito abençoado pela comunidade brasileira, mas tem coisas que é só a comunidade americana que vai poder te dar. Tudo vai depender de você, tudo vai partir primeiro de você. Se você tem o seu coração aberto, você pode ter certeza que vai dar certo. Não é como se fala na rede social, sabe? Os Estados Unidos, ele tem problemas, assim como tem no Brasil também. Não acha que aqui é o mundinho do unicórnio colorido, porque não é. Tem problemas aqui também. Tem coisas que eu gosto mais de como era no Brasil, de como é aqui. Mas é o lugar onde eu escolhi recomeçar a minha vida, sabe? E eu sou muito grata por isso. E eu posso dizer para você, eu não teria conseguido chegar aonde eu cheguei se eu não tivesse tido contato com os americanos. Então fique em paz, sabe? Se você está programando vir para cá, se planeja, sabe? Chega aqui com a melhor condição que você puder. Coloca na sua cabeça o que você esperar é aquilo que vai acontecer. Se você tá com seu coraçãozinho aí cheio de treva, você vai chegar aqui e você vai sentir a treva. Os Estados Unidos, para quem eu já falei isso no meu canal aqui, para quem tem vontade de vencer na vida, os Estados Unidos ele tá te esperando de braços abertos, mas você tem que fazer o negócio acontecer, sabe? Pede para Deus guiar seu caminho, porque ele vai ser seu melhor guia. E aí você pode ter certeza que as coisas elas vão dar certo. Inclusive eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante, que me fez pensar um pouquinho. Uma pessoa que me segue lá no Instagram, ele perguntou se eu faria alguma coisa diferente do que eu fiz nesses 5 anos. Eu parei, eu pensei, falei, não, eu não faria nada de diferente, porque a história que a gente construiu foi justamente o que fez com que a gente chegasse aonde a gente está hoje. Então, eu não mudaria nada na minha história, nem desde quando a gente começou a pesquisar as informações, quando a gente ainda estava no Brasil. Todo o processo que você passa, ele é importante e ele é um aprendizado, desde o começo da sua vida, sabe? Em algum momento você vai usar aquilo. Desde todos os vídeos que eu assisti lá no YouTube, que depois eu cheguei aqui, eu falei, poxa, aquela informação lá era uma informação falsa e podia ter prejudicado a gente aqui. Isso me serviu para quê? Para que o dia que eu começasse a fazer o meu canal aqui no YouTube, eu não fizesse igual essa pessoa fez, por conta de views. Então, muito mais importante do que os seus views aqui, é você escrever para mim um comentário falando que a mensagem que eu passei para você te ajudou, te encorajou, te deu uma nova luz. Isso para mim é o mais importante. Por quê? Porque isso é servir. Se eu tô te servindo, se eu tô te passando uma informação que vai abençoar o seu caminho quando você chegar aqui, eu não preciso ficar preocupada esperando. Eu sei que o universo, eu sei que Deus ele vai me trazer a bênção de volta também. Então, fique em paz, sabe? Passa pelo processo que você tem que passar, faz o que você tem que fazer. É como o Mário Cortella fala, faça o melhor que você pode nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Quando eu estava no Brasil, eu fiz isso. Quando eu cheguei aqui, eu fiz isso. Quando eu estava na faxina, eu fiz isso. Quando eu estava trabalhando na obra, eu fiz isso. Hoje que eu estou trabalhando na profissão que eu tanto sonhei, personal trainer, nutrition coach, e atuando como influencer, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu faço o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Porque eu sei que uma condição melhor vai vir. Mas ela vai vir por quê? Porque eu tô com o meu coração aberto para aprender. Então, abre o seu coração. Para com esse medo. Os Estados Unidos, ele quer você. Se você está disposto a andar no caminho certinho aqui, ó. É isso, pessoal. Esse vídeo ficou longo. Eu tava programando esse vídeo de ter uns 10 minutos, mas eu adoro falar. Mas eu acho que essa mensagem ela foi muito importante. Eu espero de coração, pessoal, que vocês tenham gostado, sabe? Eu sei que essa mensagem ela vai chegar para a pessoa certa. Ela vai chegar para quem está precisando. Então, se você chegou até aqui, eu espero que você seja abençoado com o seu sonho, sabe? Por mais que às vezes possa parecer difícil, não desiste não. Vai ter umas pedras no meio do caminho, às vezes
Às vezes a gente vai achar que é impossível, sabe? Que não vai dar certo, que sei lá, cara, às vezes a gente acha que Deus ele não tá a favor daquilo que a gente tá fazendo, sabe? Mas uma das coisas que eu mais tenho aprendido é orar e esperar pela resposta. Então, ora, espera pela sua resposta, e se Deus te colocar ou nesse caminho ou qualquer caminho que seja, sabe? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Você pode ter certeza, aquilo que você entregar é o que você vai receber. Se você entrega bênção na vida de outras pessoas, não tem como você receber outra coisa. É isso que você vai receber de volta. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.